Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, queridos irmãos e irmãs, que caminham sobre uma terra marcada pelas tempestades do caos, pela divisão que separa, pela escuridão espiritual que parece dominar muitos corações. Rode, ao levantar minha voz, não falo em meu próprio nome, mas como sucessor de Pedro, com a missão confiada a mim por Cristo, como pastor da igreja, minha missão é estar com vocês, olhar nos seus olhos através das palavras que Deus me inspira, trazendo mensagem de esperança. Vivemos tempos de incertezas, onde o barulho das guerras, os gritos de divisões políticas e o colapso moral parecem nos fazer questionar o futuro da humanidade. O que está acontecendo conosco? Para onde estamos indo? São perguntas legítimas, mas que, diante da fé, precisam ser acompanhadas da resposta mais forte: Deus não nos abandonou. 2. Em seu infinito amor e misericórdia, continua a olhar para o seu povo. Em meio ao sofrimento e ao medo que parecem dominar o mundo, é essencial que busquemos ouvir sua voz, mas não é uma voz qualquer. A voz de Deus não se encontra no clamor dos homens, nas promessas vazias, nem na busca incessante por poder. A voz de Deus fala no silêncio da alma, no coração que está aberto, que é humilde o suficiente para ouvir e compreender. E é nesse silêncio que, muitas vezes, Ele nos fala, meu autor. A palavra que trago não vem de cálculos humanos, nem de discursos políticos. Ela nasce da oração, ela nasce do gemido do Espírito Santo, que clama por um mundo melhor, por corações dispostos a ouvir e a se converter. Rode, querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus não se limita às palavras que proferimos. Ela se torna viva quando a deixamos habitar em nossos corações e transformarmos nossas vidas. E é nesse processo de transformação que encontramos a verdadeira esperança, não uma esperança vazia, mas uma esperança que nos convida a continuar em pé, mesmo quando o chão ao nosso redor treme. O que vemos no mundo hoje são sinais claros de que há uma luta invisível acontecendo. O mal, em suas várias formas, busca roubar nossa paz, nossa dignidade, nossa confiança em Deus. No entanto, assim como um guerreiro que se mantém firme mesmo quando o campo de batalha está perdido, nós, como cristãos, somos chamados a lutar com as armas da fé, da oração e da perseverança. Deixe-me ilustrar isso com uma história simples, mas poderosa. Imagine uma mulher idosa que, em meio à guerra e à devastação, encontra um espaço de paz em sua casa. Ela acende uma vela e começa a rezar o terço. Sozinha, em silêncio. Ninguém a vê, ninguém a escuta. Mas dois sim, e o céu se alegra com essa oração, porque o poder de uma alma que reza em fé é incomparável. Essa mulher, em sua humildade e solidão, representa a todos nós que, no silêncio de nossas vidas cotidianas, encontramos forças para continuar acreditando. Não importa se o mundo ao redor parece desabar, a luz de Deus brilhará em nossos corações se continuarmos fiéis. Rode, mais do que nunca, o mundo precisa de altares vivos, não apenas de igrejas majestosas, mas de corações consagrados a Deus, que se entregam com fé, com oração
e com a decisão de não se render ao desespero, cada ato de fé, por mais simples que seja, é uma pedra sobre a qual Deus pode reconstruir a história, cada oração que fazemos, cada gesto de bondade, cada decisão de perdoar ou de amar, são passos rumo à construção do reino de Deus. Não no futuro, mas aqui e agora. Por isso, amados, eu vos digo, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Maria, nossa mãe, não parou de caminhar conosco. E mesmo quando o mundo parece perdido, é justamente nesse momento que podemos ser luz para os outros. Não esperem que o mundo mude primeiro. Sejamos nós a mudança que o mundo precisa. Sejamos altares vivos, a luz em nossa comunidade, em nossa família, onde quer que estejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo onde o mundo parece estar em constante mudança, onde as incertezas dominam muitos corações e as dificuldades parecem maiores do que a nossa capacidade de resistir. Mas é justamente neste momento de crise, de dor e de luta, que a palavra de Deus ressoa com força e clareza. Eu estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. MT 28. Acho essas palavras pronunciadas por Jesus no Evangelho não são apenas uma recordação do passado, uma simples frase que ouvimos na missa. Elas são uma promessa viva, atual e poderosa. Jesus não é alguém distante, ausente, que olhou para a nossa humanidade e a deixou à mercê das dificuldades. Não, Ele está conosco agora, aqui, ao nosso lado. Ele não se esconde nas alturas, nas glórias dos reinos, mas se faz presente em cada situação de nossas vidas, nas pequenas vitórias, nas grandes batalhas, nos momentos de alegria e também nos momentos de tristeza. Eu estou convosco todos os dias, não apenas em alguns momentos de conforto ou felicidade, mas especialmente nos tempos difíceis. Quando a vida parece um campo de batalha, quando o sofrimento nos afasta das nossas forças, Jesus promete sua companhia constante. E essa companhia não é meramente física, mas é uma presença espiritual que nos fortalece, nos anima e nos dá a certeza de que a luta não é em vão. Ele, o Senhor, caminha conosco, nos sustenta e nos guia por meio do Espírito Santo. Nós sabemos que em tempos de crise, as palavras podem parecer vazias se não forem acompanhadas de ações, mas a promessa de Cristo é diferente. Ele não diz que nos livrará de todos os problemas ou que nos dará uma vida sem sofrimento. O que Ele promete é a sua presença contínua, a sua ajuda no momento da necessidade, o seu consolo nas horas de dor. E isso é o que nos torna fortes. Não é a ausência do sofrimento que nos define, mas a presença de Deus que nos dá força para enfrentá-lo. Lembro-me de uma história muito simples, mas que ilustra de forma clara essa presença de Cristo em nossas vidas. Em um pequeno vilarejo, uma jovem mãe estava com seu filho doente, sem saber o que fazer. A situação era desesperadora e ela se sentia completamente impotente. Mas, ao invés de ceder ao desespero, ela se ajoelhou ao lado da cama de seu filho e rezou com todas as suas forças: Senhor, eu sei que tu conceda. Eu sei que não tenho forças
mas sei que tu estás comigo. Senhor, vem em meu auxílio. Ela não sabia como, nem quando, mas confiava que Deus estava ali, mesmo naquele momento de dor e, como em muitos outros momentos da história, Dieu répondeu. O filho dela se recuperou, mas não foi apenas uma cura física, foi uma cura espiritual também, pois aquela mãe, naquela noite de oração, experimentou o poder da presença de Cristo. Ela não estava mais sozinha. Deus a acompanhava e a fortalecia em sua fé. Nós também podemos encontrar esse consolo e essa força, não importa o quão difíceis as circunstâncias possam ser. A presença de Jesus está disponível para cada um de nós. A Igreja, como o corpo de Cristo, é também um sinal da sua presença entre nós, especialmente nos momentos de tribulação. Não estamos isolados, não estamos abandonados. Cristo está conosco, como Ele prometeu. Eu estou convosco todos os dias. Isso não é apenas uma promessa de conforto, mas também uma chamada à ação. Jesus nos convida a sermos seus instrumentos no mundo. Ele não só nos conforta, mas nos envia para agir, para ser luz em meio à escuridão, para ser testemunhas de sua presença no mundo. E é aí que entra a nossa missão, levar essa esperança, esse amor de Cristo para as pessoas ao nosso redor. Não podemos guardar para nós mesmos essa maravilhosa presença de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, não importa onde você esteja, não importa o que esteja enfrentando, lembre-se desta promessa de Cristo. Ele está com você todos os dias, nos momentos de alegria, mas especialmente nos momentos de dificuldade. Não desista, não se entregue ao desespero. Cristo está ao seu lado e com Ele tudo é possível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para o mundo ao nosso redor, é fácil perceber a quantidade de sofrimento e incertezas que marcam nossas vidas. Vivemos em tempos onde as promessas humanas parecem se desvanecer, onde os sistemas falham e as soluções rápidas não resolvem os problemas profundos da alma humana. É em momentos assim que precisamos lembrar da verdadeira esperança, aquela que vem de Cristo, e que não se baseia em circunstâncias favoráveis ou no conforto terreno. A verdadeira esperança que Cristo nos oferece não é uma promessa de uma vida sem dificuldades, nem de um mundo perfeito onde não haverá dor. Pelo contrário, a esperança de Cristo é aquela que surge justamente do madeiro da cruz. A cruz, que no olhar humano poderia ser vista como um símbolo de fracasso, de derrota, e para nós cristãos, o próprio sinal de vitória é no sofrimento de Jesus, no seu sacrifício extremo por amor a nós, que encontramos a verdadeira esperança. A cruz nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus tem o poder de transformar a dor em redenção, o sofrimento em salvação. Jesus não morreu para nos deixar em um estado de desesperança. Ele morreu para mostrar que, mesmo no momento mais sombrio da história humana, Deus está trabalhando para a nossa salvação. Sua morte não é o fim da história, mas o início de uma nova criação. A ressurreição de Cristo é o que confirma a nossa esperança. Não importa o quão difícil seja a batalha que enfrentamos, a vida sempre vence a morte. Lembre-se de que, quando o Senhor ressuscita, Ele não apenas nos promete uma vida eterna com Ele, mas também nos dá a força para enfrentarmos
as adversidades do dia a dia, se Jesus venceu a morte, Ele tem poder para vencer todas as dificuldades, todas as lutas que enfrentamos em nossa jornada. Ele não nos deixa sozinhos. Sua ressurreição é o sinal de que, por mais escura que seja a noite, a luz da manhã sempre virá. Muitas vezes, nos momentos de dor, nos sentimos tentados a desistir, a achar que o sofrimento não tem fim e que estamos sendo abandonados. No entanto, a ressurreição de Cristo nos lembra que, mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma esperança que brilha mais forte do que qualquer desespero. Essa esperança é baseada na confiança em Deus, que, mesmo nas piores situações, nunca nos abandona. A cruz e a ressurreição nos ensinam que o sofrimento não é em vão. Ele tem um propósito e esse propósito é nos conduzir à vida verdadeira, à união plena com Deus. Gostaria de compartilhar uma história que exemplifica essa esperança. Certa vez, um homem passou por uma grande tragédia, perdeu sua esposa e filho em um acidente. Ele estava completamente arrasado, mergulhado em uma dor profunda, mas em sua dor, ele se lembrou da promessa de Cristo, da ressurreição, da vida nova. Ele não negou sua tristeza, mas com fé, ele começou a reconstruir sua vida, não com base no que havia perdido, mas no que ele sabia que Deus ainda tinha para ele. Ele percebeu que a dor não podia ser o fim da sua história e, com o tempo, ele encontrou paz novamente. E a esperança de Cristo começou a brilhar em seu coração. Essa história nos lembra que, embora a vida traga muitas provações, o amor de Deus e a ressurreição de Cristo oferecem uma esperança que nada neste mundo pode tirar. E essa esperança não é algo que simplesmente esperamos para o futuro, ela é algo que transforma a nossa vida agora, dando-nos coragem para viver com fé e confiança. Mesmo diante das maiores adversidades, em momentos de dor e sofrimento, olhemos para a cruz, mas não nos esqueçamos de olhar também para a ressurreição. Cristo vive e Ele está conosco, nos fortalecendo, nos guiando e nos dando a esperança verdadeira, aquela que vem do seu amor e sacrifício. Não há sofrimento que não seja redimido pela cruz, não há dor que não tenha uma esperança no fim. Porque em Cristo sempre há uma nova vida esperando para ser descoberta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em nossa caminhada de fé, é fácil ser atraído pelas grandes manifestações externas da religiosidade em uma sociedade que valoriza a visibilidade. Muitas vezes nos esquecemos de que Deus age poderosamente nas coisas simples, silenciosas e humildes. A oração, em particular, é uma ferramenta poderosa que, quando oferecida com fé verdadeira, tem o poder de transformar nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Na vida cotidiana, muitas vezes nos sentimos pequenos e incapazes de mudar as grandes dificuldades que enfrentamos. Quando olhamos para o caos político, social e até mesmo dentro das nossas próprias casas, é fácil perder a esperança e acreditar que nossa oração não faz diferença. Porém, é precisamente no silêncio da oração que Deus revela o seu poder. A oração não é apenas uma maneira de pedir a Deus algo, mas também uma forma de nos conectarmos com Ele, de
nos unirmos ao seu coração e à sua vontade, gostaria de compartilhar com vocês uma história simples, mas profunda, que ilustra o poder da oração silenciosa em um vilarejo distante, em meio à guerra e à destruição. Havia uma mulher idosa que todos consideravam insignificante. Ela não possuía riquezas, nem uma posição de destaque, mas todos os dias ela se ajoelhava no seu pequeno quarto e rezava o terço. Ninguém a via, ninguém a ouvia, mas os céus paravam para ouvir sua oração silenciosa e humilde. Tinha mais poder do que 1000 discursos políticos, mais força do que qualquer exército. A cada Ave Maria que ela rezava, uma força divina se movia no mundo espiritual. Ela não rezava para ser vista, não buscava reconhecimento, mas seu coração estava entregue a Deus. Os anjos do Senhor a ouviam e sua oração tocava o coração de Deus de uma maneira poderosa e transformadora. Este é o poder da oração silenciosa. Ela não precisa ser grandiosa, não precisa ser visível aos olhos do mundo. Deus escuta o coração que se volta para Ele, o coração que se rende à sua vontade, como diz o Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Esta passagem nos ensina que a verdadeira força da oração não está na quantidade de palavras ou na sua exibição pública, mas na sinceridade do coração. Quando oramos em secreto, em silêncio, nós nos unimos a Deus de uma forma mais íntima e profunda. Não importa o quanto a vida nos pareça barulhenta e confusa, Deus encontra um lugar em nosso coração para falar conosco. E é ali, no silêncio, que a verdadeira transformação acontece. Devemos lembrar que, muitas vezes, os milagres mais profundos acontecem não quando estamos rodeados de grandes multidões ou em momentos de grande emoção, mas quando estamos sozinhos, em nosso íntimo, diante de Deus, quando nos ajoelhamos em oração e nos entregamos completamente a Ele, abrimos espaço para que Ele nos guie, nos cure e nos fortaleça. Há momentos em nossas vidas em que o sofrimento e a dor nos fazem querer gritar. Queremos que nossas angústias sejam ouvidas pelo mundo, mas Deus, em sua sabedoria infinita, nos convida a encontrar o seu poder no silêncio. Ele nos pede para confiar nele, mesmo quando não entendemos os caminhos que Ele está nos conduzindo. Ele escuta nossas orações e, mesmo que não vejamos resultados imediatos, Ele está trabalhando em nosso favor. Lembre-se, a oração silenciosa é uma oração cheia de poder. Ela não precisa de grandes palavras ou gestos. A oração sincera, vinda do coração, é suficiente para mover o céu. Assim como aquela mulher idosa, nós também somos chamados a ser fiéis, a continuar rezando, mesmo quando ninguém nos vê, mesmo quando ninguém nos ouve, porque quando oramos com fé, Deus está nos ouvindo e Ele está preparando algo grandioso para nós, que possamos encontrar força e consolo na oração silenciosa, que ao fazermos isso, possamos ser instrumentos de transformação em nossa família, em nossa comunidade e no mundo. Deus nos chama a confiar nele. E na quietude da oração, Ele nos revela sua presença e seu amor. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em um mundo onde as divisões parecem crescer a cada dia, onde a polarização toma conta de nossas sociedades, é mais importante do que nunca que nos lembremos do poder da unidade na fé. Cristo nos chamou a viver em comunidade, a ser uma família unida pelo amor e pela verdade. No entanto, vemos tantas vezes famílias, comunidades e até mesmo igrejas sendo divididas por disputas, mal-entendidos e falta de perdão. A unidade que Cristo nos pede não é uma unidade superficial, baseada em conveniências ou interesses humanos. A verdadeira unidade na fé é construída sobre o fundamento sólido da caridade e da verdade. É a união de corações que, embora diferentes, se encontram em Cristo, o centro de nossa vida. O próprio Jesus rezou por essa unidade, que todos sejam como tu, Pai, és em mim e eu em ti. Jó 17. Esse desejo de Cristo por unidade deve ser o nosso maior anseio como igreja e como comunidade cristã. Em tempos de dificuldades e crises, a unidade na fé torna-se uma força vital. Quando os cristãos se unem em oração, em adoração e no testemunho da verdade, eles se tornam um sinal poderoso de esperança para o mundo. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a Igreja é o corpo de Cristo e, como membros desse corpo, somos chamados a viver em unidade e harmonia com um só coração e uma só alma, voltados para a missão que Cristo nos confiou. Infelizmente, vemos muitas vezes a Igreja sendo enfraquecida pela divisão, as disputas internas, as disputas ideológicas e até mesmo os erros humanos podem nos desviar de nossa verdadeira missão. Mas, em Cristo, temos sempre a oportunidade de recomeçar. A unidade na fé não significa que devemos ser iguais em tudo, mas que, mesmo em nossas diferenças, podemos nos unir em Cristo, na verdade da Sua palavra e no amor que Ele nos ensinou. Gostaria de compartilhar uma reflexão sobre a importância da unidade nas nossas famílias. A família, como igreja doméstica, é o primeiro lugar onde experimentamos o amor e a unidade de Cristo. Infelizmente, muitos lares têm sido destruídos por desentendimentos, orgulho e falta de perdão. Casamentos são quebrados, filhos se afastam e o coração da família se fragiliza. Mas mesmo nas piores situações, Deus nos oferece a graça de reconstruir. Quando olhamos para a cruz, vemos a unidade perfeita entre o Pai e o Filho. Cristo se entregou por nós, para que, através de seu sacrifício, a unidade fosse restaurada. Não devemos perder a esperança, mesmo que a nossa família esteja passando por dificuldades, mesmo que haja discórdia e separação, lembremos-nos de que a união é sempre possível em Cristo. O perdão, que é a chave da unidade, deve ser praticado com humildade e coragem. Quando perdoamos, estamos permitindo que o amor de Deus entre em nossos corações e em nossas relações, restaurando aquilo que foi quebrado. Assim como Cristo nos perdoou, devemos também perdoar uns aos outros. E a unidade na fé não se limita apenas ao âmbito familiar. Ela deve se estender à nossa comunidade e à igreja. Quando as divisões começam a nos afetar, é importante lembrar que somos chamados a ser testemunhas da reconciliação de Deus no mundo. A oração em comunidade
a celebração da Eucaristia, o serviço mútuo são todos meios pelos quais cultivamos a unidade em Cristo. A verdadeira unidade na Igreja não se baseia em acordos políticos ou em alinhamentos temporários, mas na fidelidade ao Evangelho e ao amor fraterno em nosso país. O Brasil, temos uma rica herança de fé e devoção, somos conhecidos por nossa calorosa hospitalidade, nossa alegria e nossa capacidade de acolher, mas, infelizmente, também vemos muitas divisões que enfraquecem nossa comunidade. Não podemos permitir que isso nos afaste da missão de viver e testemunhar o amor de Cristo. Devemos trabalhar para que a unidade na fé seja restaurada em nossas famílias, em nossas comunidades e em nossa igreja. Somente assim poderemos ser uma verdadeira luz para o mundo, um sinal de que, mesmo em tempos difíceis, a unidade em Cristo pode superar qualquer obstáculo. Queridos irmãos e irmãs, hoje mais do que nunca, precisamos ser os construtores da unidade, precisamos olhar para o outro com os olhos de Cristo, ver em cada pessoa um irmão, uma irmã em Cristo e buscar sempre a reconciliação e o perdão. Somos chamados a ser instrumentos de paz em um mundo que tanto carece dela, que possamos viver a unidade que Cristo nos oferece, unindo-nos em oração, em amor e em missão. Quando estamos unidos em Cristo, somos imbatíveis. O mundo pode nos atacar, as dificuldades podem surgir, mas juntos, em Cristo, nada poderá nos separar do seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em tempos de tribulação, quando o mundo parece desmoronar e as dificuldades nos afligem, é vital lembrarmos que não estamos sozinhos. Temos uma mãe que nos acolhe, que nos guia, que nos ama profundamente, Nossa Senhora. Maria, a mãe de Jesus, é também a nossa mãe, e em seu coração imaculado encontramos refúgio, proteção e intercessão. Maria sempre foi um sinal de esperança para o povo de Deus. Ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, e desde o momento da Anunciação, ela aceitou seu papel com um sim pleno e sem reservas, e sem medo. Esse sim de Maria é o exemplo perfeito de confiança em Deus. Ela se entregou totalmente à sua vontade, mesmo quando não compreendia completamente o que Deus estava pedindo, mesmo quando o caminho que ela precisaria percorrer seria repleto de dificuldades e sofrimentos. O amor de Maria por nós é imensurável. Ela, como mãe, não olha para nós com indiferença, mas com um olhar cheio de compaixão e ternura. Ela conhece as nossas dores, os nossos medos, as nossas angústias. Em cada momento de nossa vida, Maria está ao nosso lado, intercedendo por nós diante de seu Filho. Jesus, como ela intercedeu pelos noivos em Caná, quando Jesus transformou a água em vinho, ela também intercede por cada um de nós, pedindo que o Senhor derrame suas graças sobre nossas vidas. Devemos lembrar que, em momentos de desespero, a intercessão de Maria tem um poder extraordinário. Ela é a nossa mãe que nunca nos abandona, não importa o quão difíceis sejam as circunstâncias. Podemos sempre recorrer a ela com confiança. Nossa Senhora nunca deixou de nos amparar, mesmo nas situações mais sombrias da história. E, Roger, ela continua a caminhar conosco,
como nos lembra a imagem de Nossa Senhora Aparecida, nossa padroeira, que, mesmo no meio de tantas adversidades, permanece firme como um farol de esperança para todos os brasileiros. Quando olhamos para Maria, vemos o exemplo de uma mulher que viveu a fé com todo o seu ser. Ela não apenas aceitou a vontade de Deus, mas viveu essa vontade em sua totalidade, em sua vida. Maria foi modelo de humildade, obediência e amor. Ela confiou plenamente em Deus, mesmo quando o caminho parecia árduo, mesmo quando ela não compreendia a totalidade do plano divino. E, como mãe, ela está sempre pronta a nos acolher com seu olhar misericordioso, guiando-nos em nosso caminho de fé. Por isso, meus queridos, nunca duvidem do amor de Maria por vocês. Quando a vida parecer difícil, quando o medo ou a tristeza tomarem conta de seu coração, recorram a ela. Ela é o refúgio seguro, a estrela que brilha no meio da noite escura. Como mãe, ela nos oferece o consolo, a paz e o apoio que precisamos para seguir em frente. Ela nos ensina a confiar plenamente em Deus, a entregar nossas preocupações e medos nas mãos do Senhor. Maria não é apenas nossa mãe, mas também nossa intercessora diante de Deus. Em todas as suas aparições ao longo da história, ela sempre nos pediu que rezássemos, que nos voltássemos para o Filho, que buscássemos a conversão dos corações. Em Fátima, Lourdes, Aparecida, ela repetiu a mesma mensagem: voltem ao Filho, rezem, confiem em Deus e, assim como ela pediu, devemos abrir nossos corações a Cristo, ouvindo a voz de nossa Mãe Celestial e deixando que ela nos guie até seu Filho. Em momentos de dificuldades espirituais, quando a fé parece vacilar, é Maria quem nos fortalece. A oração do Santo Rosário, que é um dos maiores tesouros espirituais que temos, é uma poderosa arma contra as tentações e os ataques do inimigo. Ao rezarmos o terço, nos unimos a Maria e meditamos sobre os mistérios da vida de Cristo. Através da oração do terço, Maria nos ajuda a fixar nossos olhos em Cristo, a viver com a mesma confiança e entrega que ela viveu. O rosário é, portanto, uma forma de nos aproximarmos ainda mais de Jesus, porque, ao rezá-lo, nos unimos à Mãe que nos conduz ao Filho, que possamos, então, em nossa caminhada de fé, olhar para Maria, não apenas como uma figura distante, mas como uma mãe amorosa que está sempre ao nosso lado, que possamos, como ela, dizer sim a Deus, confiar em sua vontade e caminhar com fé, sabendo que, como nossa intercessora, ela nunca nos deixará sozinhos. Que Maria, nossa mãe, seja sempre o refúgio e a força em nossa jornada, guiando-nos com seu amor materno, até o dia em que, como ela, nos uniremos eternamente a Cristo no céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para a cruz de Cristo, somos convidados a refletir sobre o maior ato de amor da história humana. A cruz, que parecia ser um símbolo de derrota, tornou-se o sinal definitivo da vitória de Deus sobre o pecado e a morte no sacrifício de Jesus. Vemos o amor
de Deus revelado de forma plena e radical. Ele, o Filho de Deus, se entregou completamente por nós, assumindo nossas dores, nossas culpas, nossas fraquezas. Para nos oferecer a redenção, Jesus não morreu por nossos pecados, porque Ele fosse culpado, mas porque Ele nos ama de uma forma incompreensível para nós. Ele tomou sobre si toda a vergonha, toda a dor e todo o sofrimento do mundo para que nós pudéssemos ser livres. O sacrifício de Cristo na cruz é o momento culminante do plano de salvação de Deus, um plano de amor que não conhece limites, que não tem fim. Ele se entregou totalmente, sem reservas, para salvar todos nós. A cruz nos ensina que o amor verdadeiro não é egoísta. O verdadeiro amor não pensa em si mesmo, mas no bem do outro. O sacrifício de Cristo nos mostra que, muitas vezes, precisamos abdicar dos nossos próprios desejos e vontades para fazer o bem aos outros. Ele nos ensinou que o maior amor é aquele que se doa, que se entrega, que se sacrifica. E essa entrega não é uma entrega qualquer, mas uma entrega radical, sem medo de sofrer, sem medo de perder. Na cruz, vemos também a profunda humildade de Jesus. O Rei do Universo, o Filho de Deus, aceitou ser desprezado, humilhado, abandonado para que nós pudéssemos ser elevados. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas fraquezas, para que pudéssemos ser curados. A cruz de Cristo não é um símbolo de derrota, mas de vitória. Vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte, vitória sobre o mal. E essa vitória é nossa, porque, através da cruz, fomos reconciliados com Deus. Nosso próprio sofrimento, muitas vezes, nos leva a questionar o sentido da vida e o significado da dor, mas a cruz nos dá uma resposta profunda e definitiva. O sofrimento, quando unido ao de Cristo, tem um valor redentor. Não é que Deus queira que soframos, mas Ele nos dá a oportunidade de unir o nosso sofrimento ao seu, para que, através dele, possamos experimentar a cura, a transformação e a redenção quando passamos por dificuldades, doenças, perdas e desafios. Podemos olhar para a cruz e lembrar que Jesus também sofreu. Ele não é um Deus distante, que apenas nos observa de longe. Ele é um Deus que se fez carne, que experimentou o sofrimento humano de forma plena. Ele entende nossas dores. Ele sabe o que é ser abandonado, rejeitado, e Ele está conosco em todas as nossas aflições. A cruz nos lembra que, em meio ao sofrimento, nunca estamos sozinhos. Cristo, em seu imenso amor, está sempre ao nosso lado. O sacrifício de Cristo na cruz também nos convida a refletir sobre o significado do perdão. Na cruz, Jesus perdoou aqueles que o crucificaram e Ele nos ensina a fazer o mesmo. O perdão é uma das maiores virtudes que podemos cultivar. Jesus nos chama a perdoar de coração. É sem reservas, é sem rancor. Quando perdoamos, estamos seguindo o exemplo de Cristo, que perdoou aqueles que o injustiçaram, que o humilharam e o torturaram. Esse perdão não significa que devemos esquecer a dor que nos foi causada, mas sim que escolhemos não deixar que a raiva e o ódio nos dominem. O perdão nos liberta e, ao perdoarmos, nos tornamos mais semelhantes
a Cristo. A cruz nos ensina que não filme. O amor é mais forte que o ódio. A luz é mais forte que a treva e a vida é mais forte que a morte. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao olharmos para a cruz, não apenas contemplamos o sacrifício de Jesus, mas também somos chamados a tomar nossa própria cruz e segui-lo. A cruz que Cristo nos pede para carregar não é um fardo pesado demais para nós. Pelo contrário, quando a tomamos com fé e confiança, ela se torna um caminho de paz, de cura e de esperança. A cruz de Cristo é o caminho para a salvação. Ao aceitá-la, estamos aceitando a redenção que Ele nos oferece e, através dela, encontramos a verdadeira liberdade. Hoje, enquanto enfrentamos as dificuldades da vida, olhemos para a cruz, olhemos para o amor de Cristo e lembremos-nos de que Ele nos amou até o fim, que a cruz seja para nós não apenas um símbolo, mas uma fonte de força, de consolo e de renovação, e que, unidos a Cristo, possamos também nos entregar em amor, em serviço e em sacrifício pelos outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, em meio ao caos que muitas vezes nos cerca, é fácil perdermos de vista o que realmente importa. O mundo nos oferece tantas opções, tantos caminhos, tantas vozes, mas há uma palavra que nunca falha, uma palavra que nos guia, nos fortalece e nos traz luz nos momentos de escuridão. Essa palavra é a palavra de Deus que se revela para nós nas Sagradas Escrituras e nos ensina o verdadeiro caminho da vida. A palavra de Deus não é uma palavra qualquer, não é uma palavra vazia, que passa com o vento. Ela é viva, ela é eficaz e, como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes HB4. Sa'ar, ela tem o poder de penetrar em nosso coração, de discernir nossas intenções, de nos transformar por dentro e nos renovar. A Bíblia não é um livro comum, é o próprio Deus falando conosco, revelando sua vontade, seu amor e seu plano para a nossa salvação. Muitas vezes, nos vemos perdidos, buscando respostas em lugares errados, tentando resolver nossas questões existenciais com base nas opiniões do mundo, mas Deus, em sua infinita sabedoria, nos deu a sua palavra como um guia seguro que nunca nos decepcionará quando nos sentimos inseguros, quando não sabemos qual caminho tomar. A palavra de Deus é a luz que ilumina nossos passos. Ela é a lâmpada que nos orienta na escuridão da ignorância e da confusão. No Evangelho, Jesus nos ensina que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. MT4. Se Ele próprio foi alimentado pela palavra do Pai e nos convidou a fazer o mesmo. Assim como precisamos de alimento físico para sobreviver, precisamos da palavra de Deus para a nossa sobrevivência espiritual. Quando não damos espaço para que a palavra de Deus entre em nossas vidas, nossa fé enfraquece e o nosso espírito fica vazio. Mas quando nos alimentamos dela, ela fortalece nossa alma, dá-nos direção e nos aproxima cada vez mais de Deus. Um dos maiores presentes que podemos dar a nós mesmos é a prática diária de ler a Bíblia, de meditar nas Escrituras e de deixar que a palavra de Deus transforme o nosso coração,
Não se trata apenas de entender intelectualmente os ensinamentos de Deus, mas de permitir que eles entrem profundamente em nossa vida, mudando a maneira como pensamos, agimos e vivemos. Quando colocamos a palavra de Deus em prática, ela gera frutos em nossas vidas, frutos de paz, de amor, de paciência, de misericórdia. Lembro-me de uma história que ilustra o poder da palavra de Deus em nossas vidas. Em um pequeno vilarejo, havia um homem que, durante muitos anos, buscava a verdade, mas não conseguia encontrá-la. Ele passava seu tempo lendo diversos livros, ouvindo todas as opiniões que surgiam, mas seu coração permanecia vazio e inquieto, até que um dia ele pegou a Bíblia e começou a ler. No começo, ele não entendia tudo o que estava escrito, mas ao continuar lendo, algo começou a acontecer. Sua alma foi tocada e ele sentiu uma paz que nunca havia experimentado antes. Ele percebeu que a resposta para suas perguntas não estava nas palavras humanas, mas na palavra de Deus. Essa experiência nos mostra que, por mais que o mundo nos ofereça tantas respostas, a verdadeira sabedoria vem de Deus. Através da sua palavra, não importa quão complexas sejam nossas dificuldades, a Bíblia tem as respostas que precisamos. Ela nos ensina como viver com dignidade, como perdoar, como amar, como enfrentar o sofrimento e a dor com coragem. Quando a palavra de Deus se torna o alicerce de nossa vida, ela nos capacita a enfrentar qualquer desafio com fé, esperança e confiança em Deus. Nosso desafio, como cristãos, é dar mais espaço para a palavra de Deus em nossas vidas. Não podemos nos contentar com uma leitura superficial ou com o conhecimento limitado das Escrituras. Precisamos permitir que a palavra de Deus habite abundantemente em nossos corações, nos guie em todos os aspectos de nossa vida e nos transforme à imagem de Cristo. A palavra de Deus é mais do que um conjunto de regras ou instruções, ela é o próprio Cristo falando conosco. Ele é a palavra viva que se fez carne e habitou entre nós. Portanto, amados irmãos e irmãs, hoje mais do que nunca, devemos nos voltar para a palavra de Deus. Ela é a nossa fonte de sabedoria, a nossa âncora em tempos de tempestade. Ao abrir a Bíblia, lembre-se de que não está apenas lendo um livro, mas recebendo as palavras de vida eterna que o próprio Deus tem para você. Que possamos fazer da palavra de Deus a nossa companheira diária, meditar nela, viver conforme ela e deixar que ela seja a luz que ilumina nosso caminho em todos os momentos da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sabemos que a vida cristã não é uma caminhada solitária. Desde os primeiros tempos da Igreja, Cristo nos chamou a viver em comunidade, a ser uma família unida pela fé e pelo amor. Quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, Ele não disse meu Pai, mas nosso Pai, indicando que a nossa relação com Deus é sempre vivida em comunidade, como membros de um único corpo. A oração em comunidade é uma das mais poderosas expressões da fé cristã. Em um mundo onde o individualismo muitas vezes se sobrepõe à fraternidade, somos chamados a viver em união, a ser testemunhas do amor de Cristo uns para com os outros. Quando nos reunimos em oração, seja nas celebrações litúrgicas, seja em pequenos grupos de oração, fazemos mais do que pedir a Deus por nossas necessidades pessoais. Estamos edificando o corpo de Cristo
sendo juntos o reflexo de sua presença no mundo. A Eucaristia, especialmente, é o ponto culminante dessa oração comunitária. Na Santa Missa, nos unimos como igreja, não só em oração, mas também em ação. Ao celebrar o sacrifício de Cristo, o próprio Jesus, na última ceia, instituiu a Eucaristia para que pudéssemos, em unidade, participar de seu corpo e sangue. Cada missa é um momento de união com Cristo e com toda a comunidade de fiéis ao redor do mundo. Não é apenas um ato individual, mas comunitário, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles em MT18. Hoje, no entanto, a oração em comunidade não se limita apenas à celebração da Eucaristia. É em nossa vida diária, no nosso relacionamento com os outros, que somos chamados a viver essa oração de maneira concreta. Somos chamados a ser uma igreja viva, que não se limita aos muros das paróquias, mas que leva a oração e o amor para as ruas, para os lares, para os locais de trabalho, para os ambientes onde estamos presentes. Infelizmente, em tempos difíceis, a tendência de muitas pessoas é se afastar da comunidade. Quando a vida se torna desafiadora, o isolamento parece ser a resposta mais fácil. A sensação de que não somos compreendidos ou que nossos problemas são nossos e não da comunidade. No entanto, isso é justamente o oposto do que Cristo nos ensina em momentos de tribulação. É justamente na comunidade que encontramos forças para seguir em frente, é no apoio mútuo, na oração compartilhada, no gesto de amor fraterno que conseguimos superar as dificuldades e renovar nossa esperança. A oração em comunidade é também um espaço privilegiado para o perdão. Não podemos orar juntos sem estarmos dispostos a nos perdoar, a viver em harmonia, mesmo com nossas diferenças. Como diz São Paulo, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, CL3, a oração comunitária, portanto, exige de nós um esforço constante para manter a unidade, para buscar a reconciliação, para viver em paz com os outros. Na igreja, como no corpo humano, cada membro tem uma função e, como em qualquer comunidade, cada pessoa é importante, cada oração é necessária, nenhum de nós é suficiente por si só. Precisamos uns dos outros para caminhar na fé. Quando um membro sofre, todos sofrem, e quando um membro se alegra, todos se alegram. Somos chamados a ser uma verdadeira família, onde as alegrias e as tristezas são compartilhadas, onde a fé é vivida e cultivada juntos. Por isso, queridos irmãos e irmãs, não deixemos que as dificuldades da vida nos afastem da comunidade de fé. Ao contrário, que elas nos conduzam a um aprofundamento da nossa vida em oração e unidade, que possamos ser uma igreja viva, que ora junta, que caminha junto, que cresce na fé juntos. A oração comunitária nos fortalece, nos dá coragem e nos prepara para os desafios que a vida nos reserva. Hoje, mais do que nunca, a nossa sociedade precisa de uma comunidade de fé que não se isola, mas que se entrega, que serve, que ama, que perdoa. Uma igreja que
unida, faz a diferença no mundo. Quando nos unimos em oração, estamos não só nos fortalecendo, mas também sendo sinais vivos do reino de Deus, de um amor que não conhece fronteiras, que supera todas as barreiras e que transforma o mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, todos nós enfrentamos momentos de dificuldade, momentos em que a tempestade parece ser mais forte do que a nossa capacidade de resistir. Se olharmos para o mundo ao nosso redor, vemos muitos que estão perdendo a esperança, que estão se deixando consumir pelo medo, pela ansiedade e pela desesperança, mas, como cristãos, sabemos que a paz verdadeira não depende das circunstâncias externas. Elle vient de Deus, e é essa paz que Jesus nos oferece. A paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá, dou como o mundo. Adágio 14, a paz que Jesus nos oferece é uma paz que não se abala com os ventos e tempestades da vida. Não é uma paz que depende da ausência de problemas, mas uma paz que se encontra em meio à adversidade, uma paz que brota do coração daquele que confia plenamente em Deus. Esta paz é a segurança de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está conosco, nos ampara e nos guia. Ela é fruto da nossa união com Cristo, da confiança em sua providência e do abandono em suas mãos em nossa caminhada de fé. Muitas vezes nos deparamos com dificuldades que parecem insuperáveis. As notícias de guerras, catástrofes, incertezas econômicas e doenças podem nos deixar com o coração angustiado, cheio de medo e insegurança. Porém, Jesus nos ensina que devemos não temer, porque Ele venceu o mundo. Jó 16, 161, Ele nos lembra que a verdadeira paz não está nas coisas materiais, não está nas promessas do mundo, mas no relacionamento íntimo com Deus. Quando encontramos nossa paz em Deus, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança e coragem, sabendo que Ele é maior do que qualquer problema que possamos enfrentar. A paz de Cristo é uma paz que transcende todo entendimento humano, é uma paz que vem do coração de Deus, que é capaz de acalmar as tempestades dentro de nós. Quando estamos em paz com Deus, nossa alma se torna um refúgio seguro, um lugar onde podemos descansar, mesmo nas situações mais turbulentas. Jesus, quando estava no barco com seus discípulos e a tempestade se levantou, repreendeu o vento e acalmou as águas, dizendo: por que sois tão medrosos? Homem de peu café, mon 8, Liu. Ele nos ensina que, quando confiamos nele, podemos ter paz, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Agora, mais do que nunca, é essencial que busquemos essa paz de Cristo em nossas vidas. O mundo está cheio de barulho, de distrações e de caos. Mas nós, como cristãos, somos chamados a ser instrumentos de paz, somos chamados a levar essa paz aos outros, a ser sinais de esperança em um mundo que desespera. Isso não significa que viveremos uma vida sem dificuldades, mas que, no meio das dificuldades, nossa confiança em Deus será a nossa força em nossos lares, em nosso trabalho, em nossa comunidade. Somos chamados a ser pacificadores. O próprio Jesus nos disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados
filhos de Deus, MT5. Dio, ser pacificador não significa ignorar os problemas ou viver de maneira passiva. Pelo contrário, ser pacificador é agir com amor, com sabedoria e com fé, buscando sempre o bem comum e a reconciliação. Em vez de fomentar discórdias e divisões, eu sei que muitos de vocês estão enfrentando tempestades em suas vidas. Talvez você esteja passando por uma crise pessoal, por um sofrimento físico, emocional ou espiritual. Talvez o medo do futuro ou a dor de um luto estejam pesando sobre o seu coração, mas neste momento quero lembrá-lo de que Deus é a nossa paz. Ele nunca nos abandonou e Ele nunca nos deixará sozinhos. Mesmo quando a tempestade parece forte e incontrolável, a paz de Deus pode preencher nosso coração, acalmando o que está agitado em nossa alma. Hoje, convido você a se entregar completamente à paz de Cristo. Entregue a Ele suas preocupações, seus medos, suas ansiedades. Permita que Ele entre no seu coração e traga a paz que só Ele pode oferecer. Lembre-se de que a paz de Cristo não é algo que podemos conquistar por nossos próprios esforços. Ela é um dom de Deus, uma graça que recebemos ao abrir nosso coração para Ele. Ao aceitarmos a paz de Deus, nos tornamos instrumentos dessa paz para os outros. Portanto, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo reine em nossos corações, que em meio às tribulações da vida possamos permanecer firmes na fé, confiantes de que Deus está no controle de tudo e que, como filhos de Deus, possamos ser fontes de paz, trazendo consolo e esperança para o mundo ao nosso redor, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ao longo de nossa caminhada cristã, muitas vezes nos sentimos sozinhos. O peso das dificuldades, os desafios diários, as lutas pessoais podem nos levar a acreditar que estamos abandonados, que Deus está distante ou que não somos dignos de Sua presença. No entanto, a verdade que devemos sempre recordar é que Jesus está conosco todos os dias até o fim do mundo. MT 28, Osha. Essa é uma das promessas mais consoladoras que Jesus nos fez. Ele nunca nos abandona, mesmo nos momentos de dor, de solidão, de incertezas. Ele está conosco, caminhando ao nosso lado, guiando-nos com seu amor e sua misericórdia. Não importa o quão escura seja a noite ou o quão difíceis sejam os obstáculos em nosso caminho. Cristo não se afasta de nós. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. E sua presença é uma fonte constante de força e consolo. Em muitos momentos, é fácil pensar que estamos sozinhos, que ninguém nos entende ou que ninguém está ao nosso lado, especialmente quando enfrentamos doenças, perdas ou dificuldades emocionais. Podemos sentir que Deus está distante e que a vida perdeu o seu propósito. No entanto, é exatamente nessas horas que a presença de Cristo se torna mais real. Ele não prometeu que não teríamos problemas, mas prometeu estar conosco em meio a eles. Lembro-me de uma história que reflete poderosamente sobre a presença de Cristo em nossas vidas. Um homem estava atravessando um período de grande dificuldade. Ele estava lutando contra uma doença grave e seus familiares estavam distantes, sem poder acompanhá-lo de perto
Humanuat, ele orava em silêncio, pedindo a Deus por conforto e força. Quando ele fechou os olhos e se entregou à oração, sentiu uma presença indescritível, uma sensação de paz e segurança. Ele não sabia como, mas sentiu que Deus estava com ele de forma tangível, mais perto do que nunca. Essa experiência o fortaleceu e ele passou a encarar a doença com uma nova perspectiva, confiante de que não estava sozinho, mas que Deus estava cuidando dele. Essa história nos ensina que, muitas vezes, a presença de Cristo em nossas vidas não é visível aos nossos olhos, mas é sentida no coração. O Espírito Santo, que habita em nós, nos dá a certeza de que Jesus está sempre conosco, que Ele nunca nos abandona. Quando nos sentimos sozinhos, devemos lembrar que não estamos sozinhos, que Deus está conosco em cada passo que damos, em cada momento de alegria e de sofrimento. A presença de Cristo em nossa vida também se manifesta de formas concretas. Na Eucaristia, Ele vem até nós, realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade. Cada vez que participamos da Santa Missa e recebemos o corpo e sangue de Cristo, estamos recebendo a presença de Deus em nós. Não há maior proximidade com Cristo do que essa. E é por meio da Eucaristia que Ele nos fortalece espiritualmente e nos lembra de sua promessa de estar conosco. Além disso, Cristo se faz presente em nossa vida através dos outros. Ele nos chama a ser sua presença viva no mundo, a ser seus braços e suas mãos, a espalhar seu amor e sua paz. Muitas vezes, a presença de Cristo se faz visível nos gestos de caridade, no apoio ao próximo, no perdão e na reconciliação. Quando amamos como Cristo amou, quando nos damos ao outro como Ele se deu por nós, estamos sendo a presença de Cristo para os outros. Em nosso sofrimento, em nossas dúvidas e medos, é fundamental lembrar de que Cristo está conosco. Ele conhece nossa dor, Ele entende nossas dificuldades e Ele nos oferece sua mão para nos levantar. Como diz o Salmo 3:4, 1:8, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Não importa o que enfrentamos, podemos confiar que Ele está ao nosso lado, nos sustentando, nos guiando e nos dando força. Portanto, queridos irmãos e irmãs, hoje, mais do que nunca, devemos abrir nossos corações para a presença de Cristo em nossas vidas. Não importa o quão difícil seja o caminho, nunca estamos sozinhos. Jesus está conosco, caminhando ao nosso lado, e sua presença é a nossa maior fonte de paz e força. Que possamos sempre lembrar de sua promessa e confiar plenamente na sua fidelidade. Ele nunca nos deixa e, com Ele, podemos superar qualquer desafio que a vida nos apresentar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a vida cristã é uma jornada de confiança. Ao longo dessa caminhada, somos chamados a entregar-nos completamente à vontade de Deus, a confiar plenamente em seus planos, mesmo quando não entendemos o caminho que Ele nos leva a seguir. Em muitos momentos, nossas vidas parecem ser repletas de incertezas e desafios. O medo do futuro, as dúvidas sobre as escolhas que fazemos, a dificuldade de ver sentido
nas adversidades podem nos levar a questionar por que Deus permite isso. Será que Ele está me guiando corretamente? No entanto, é justamente nesses momentos de incerteza que somos convidados a confiar em Deus com todo o nosso ser. A confiança em Deus não significa que vamos ter todas as respostas ou que as dificuldades vão desaparecer. Pelo contrário, confiar em Deus é saber que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Ele está no controle de tudo e seu plano para nós é sempre bom. Mesmo que não possamos ver o quadro completo, Jesus, em sua vida, nos deu o exemplo perfeito de confiança total no Pai, em sua agonia no Jardim das Oliveiras, antes de sua paixão. Ele orou: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua MT 26. Sans Dieu, essa oração de Jesus revela a profundidade de sua confiança no plano divino. Mesmo diante do sofrimento iminente, Jesus se entregou completamente à vontade do Pai, sabendo que o sofrimento e a morte faziam parte do plano de salvação para toda a humanidade. Jesus confiou até o fim e, por meio de sua confiança e obediência, a humanidade foi redimida. Nós também somos chamados a viver essa confiança radical em Deus. Quando enfrentamos dificuldades, quando as circunstâncias não parecem favoráveis, é natural que sintamos medo e ansiedade. Mas, como cristãos, somos convidados a olhar para as situações com olhos de fé. A confiança em Deus nos permite entregar nosso futuro, nossos medos e nossas inseguranças nas mãos dele, sabendo que Ele é um Pai que nos ama e que deseja o nosso bem. Em nossa caminhada, muitas vezes, somos tentados a controlar tudo, a planejar cada detalhe, a buscar soluções rápidas para nossos problemas. Porém, confiar em Deus é deixar de lado o controle e permitir que Ele guie nossos passos. Isso não significa que devemos ser passivos ou não fazer nada, mas sim que devemos agir com sabedoria, de acordo com a sua vontade, sem carregar o peso do medo e da ansiedade. Confiar em Deus é ter a coragem de tomar decisões baseadas em sua palavra, sabendo que, independentemente do resultado, Ele estará conosco em cada passo que damos. Pois, em sua infinita misericórdia, não nos abandona nas horas de sofrimento. Ele está presente em cada momento de nossa vida, guiando-nos, confortando-nos e nos fortalecendo. Mesmo quando as respostas não chegam de imediato, sabemos que Ele está trabalhando em nosso favor. Os planos de Deus são mais altos do que os nossos is 55. Dieu. E é preciso confiar que, mesmo nas situações mais difíceis, Ele tem um plano perfeito para cada um de nós. Um exemplo inspirador de confiança em Deus é a história de Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Durante muitos anos, ela rezou fervorosamente pela conversão de seu filho, que vivia uma vida distante da fé. Mônica passou por muitas dificuldades, mas nunca perdeu a confiança de que Deus estava ouvindo suas orações. Mesmo quando parecia que Agostinho nunca mudaria, Mônica continuou confiando que Deus tinha um plano para a vida dele. E, com o tempo, Deus respondeu às suas orações e Agostinho se converteu, tornando-se um dos maiores santos da Igreja.
A fé e a perseverança de Santa Mônica são um exemplo poderoso de como a confiança em Deus pode transformar vidas. Da mesma forma, todos nós somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem incertas ou impossíveis. Às vezes, pode demorar. Às vezes, o caminho parece longo e árduo, mas Deus nunca nos abandona. Ele é fiel e sempre cumpre suas promessas. Quando confiamos em Deus, encontramos paz, mesmo no meio da tempestade, e temos a certeza de que Ele está conduzindo nossa vida para um bem maior. Oye, convido você a entregar-se totalmente a Deus, a confiar no seu plano para a sua vida, mesmo quando não compreender as circunstâncias ao seu redor. Lembre-se de que Deus é bom e seu amor por você é incondicional. Ele nunca te abandonará. Coloque sua confiança nele, entregue suas preocupações e seja guiado pela sua mão misericordiosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Eucaristia é o maior tesouro que a Igreja possui, o próprio Cristo. Na última ceia, instituiu este sacramento como um meio de nos alimentar espiritualmente e de nos manter unidos a Ele como membros de seu corpo místico. A Eucaristia é o pão da vida, o sustento que recebemos para caminhar na fé e enfrentar as dificuldades diárias. Ela nos fortalece e nos transforma, pois em cada celebração eucarística somos convidados a nos unir a Cristo de maneira profunda e real. Jesus, em seu amor imenso por nós, não quis nos deixar sozinhos. Ele sabia que a caminhada cristã seria difícil, que enfrentaremos tentações, dúvidas e sofrimentos, e por isso Ele nos deixou o seu corpo e sangue, para que pudéssemos ter vida, para que pudéssemos nos alimentar dele e renovar nossa união com Ele. A Eucaristia é o alimento celestial que nos dá a força para seguir em frente, para viver como discípulos fiéis, para perseverar até o fim. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Jó 6. Sancho. Essas palavras de Jesus nos mostram que a verdadeira satisfação de nossa alma não se encontra nas coisas do mundo, mas em Cristo. Ele é o pão que sacia nossa sede de amor, nossa fome de verdade, nossa busca por sentido. Nada neste mundo pode nos dar o que a Eucaristia nos oferece, a presença real de Cristo em nossas vidas. O poder de sua graça transformadora. Ao recebermos a Eucaristia, não estamos apenas participando de um rito religioso, estamos nos unindo a Cristo de maneira íntima e profunda. Ele vem até nós, se faz presente em nosso coração e em nossa alma e nos fortalece com sua graça. Ao chomungarmos, somos transformados e nossa vida recebe uma nova perspectiva. A Eucaristia nos ensina a viver em comunhão com Deus e com os outros. Ela nos chama a viver o amor que Cristo demonstrou na cruz, a perdoar como Ele perdoou, a servir como Ele serviu. Muitas vezes, no meio das dificuldades da vida, nós sentimos fracos, cansados, sem forças para continuar. Mas é justamente nesses momentos que a Eucaristia se torna nossa fonte de renovação. Quando comungamos, recebemos não apenas o corpo e sangue de Cristo, mas também a força para enfrentar as lutas da vida, para permanecer firmes na fé, para perseverar no amor
A Eucaristia nos alimenta espiritualmente, nos dá as energias necessárias para seguir em frente e para viver a vocação cristã com alegria e esperança. Devemos lembrar que, ao participarmos da Eucaristia, não estamos apenas recebendo um alimento físico, mas um alimento espiritual. Cristo vem até nós como pão da vida e Ele deseja habitar em nosso coração, transformando-nos à sua imagem. Quando vivemos de acordo com a Eucaristia, nossa vida se torna um reflexo do amor de Deus. Nossa missão, então, é viver como Cristo viveu, amar como Ele amou, servir como Ele serviu. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes nos distraímos com as coisas do mundo e nos esquecemos do poder da Eucaristia. Pode ser fácil cair na rotina, pensar que é apenas mais um rito, mais uma missa. No entanto, a Eucaristia é um dom imenso de Deus, um tesouro que devemos valorizar e viver com reverência. Cada vez que nos aproximamos da mesa do Senhor, devemos fazê-lo com um coração puro, com uma disposição para receber a graça e o poder que Ele nos oferece. Não devemos tomar a Eucaristia como algo comum, mas como a maior das graças, o maior dos milagres, o próprio Cristo que vem até nós. A Eucaristia é também um chamado à unidade. Ela nos une a Cristo e a todos os membros da Igreja. Autemum armos, nos tornamos uma família em Cristo, unidos pelo seu corpo e sangue. A Eucaristia é, portanto, um sacramento de comunhão, não apenas com Deus, mas também com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Somos chamados a viver essa unidade, a cuidar uns dos outros, a apoiar-nos mutuamente em nossa caminhada de fé. Queridos irmãos e irmãs, que possamos sempre buscar a Eucaristia como nossa fonte de força, de paz e de amor, que ao comungarmos, possamos nos unir a Cristo de maneira profunda, permitindo que Ele transforme nossas vidas, nos fortaleça em nossa fé e nos envie para ser Suas testemunhas no mundo. A Eucaristia é o pão da vida que nos dá a verdadeira alegria e a verdadeira paz. Que possamos a cada dia nos aproximar mais do altar do Senhor, recebendo-o com um coração aberto e cheio de gratidão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ser cristão é um chamado a viver a fé de forma concreta em todos os momentos da nossa vida. Não se trata apenas de acreditar em Deus ou de cumprir com certos rituais, mas de deixar que o Evangelho se torne a nossa vida, a nossa maneira de agir, de pensar, de viver. E, como sabemos, o Evangelho de Cristo não nos promete uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, Jesus nos alertou que, en seu nome, enfrentaríamos tribulações, perseguições e desafios. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jó 16, ser cristão. Portanto, não é algo que se vive apenas em tempos de paz ou de tranquilidade. O verdadeiro cristão se reconhece não apenas nos momentos de alegria, mas especialmente nas horas de tribulação. A verdadeira fé é aquela que é capaz de perseverar, que é capaz de brilhar na escuridão. O Evangelho é vivido de maneira mais autêntica quando enfrentamos
os desafios da vida com coragem, confiança e, acima de tudo, tot com amor. Jesus nos ensina que devemos viver a sua palavra não apenas de boca, mas de coração e de ação. Ele nos chama a amar os inimigos, a perdoar os que nos ofendem, a dar outra face quando somos agredidos. Ele nos ensina que, mesmo em meio às adversidades, devemos viver como testemunhas do seu amor, sendo luz para o mundo. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte MT5. Ceci, como cristãos, somos chamados a ser essa luz, a refletir o amor de Cristo em todas as situações, especialmente nas difíceis. Vivemos em uma sociedade onde muitas vezes as adversidades nos desanimam. Em tempos de dificuldades políticas, sociais e pessoais, o mundo nos oferece respostas que muitas vezes nos afastam de Deus: o egoísmo, a busca pelo poder, a indiferença ao sofrimento dos outros. No entanto, como discípulos de Cristo, somos chamados a ser diferentes, somos chamados a ser sinais de esperança, de bondade, de amor verdadeiro, que não depende das circunstâncias externas, mas da graça de Deus em nossas vidas. Quando olhamos para os santos, vemos que a verdadeira coragem cristã não é a ausência de medo, mas a disposição de seguir Cristo, mesmo quando isso significa enfrentar dificuldades, críticas e até mesmo perseguições. São João Paulo II, em sua sabedoria, nos ensinou que não tenhais medo a abrir, mas se ainda abrir de par em par as portas a Cristo. Esse chamado à coragem não é apenas um convite para enfrentar os medos externos, mas também os medos internos. O medo de perder, de ser rejeitado, de ser incompreendido. Ser cristão é viver com coragem. Não porque somos fortes, mas porque confiamos naquele que é forte. Cristo, que já venceu o mundo. Ao vivermos o Evangelho em meio às adversidades, também estamos chamados a ser uma comunidade de apoio. Como membros do corpo de Cristo, somos chamados a ajudar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros, a sermos apoio nas horas difíceis. O cristianismo não é uma fé individualista, mas uma fé comunitária, onde cada um de nós é responsável pelo bem-estar espiritual e físico do outro. Quando enfrentamos dificuldades, é fundamental que busquemos a comunidade de fé, que encontremos força na oração conjunta, no apoio dos irmãos. Não podemos esquecer que, embora enfrentemos dificuldades, não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. MT 28, Archa. Ele nos acompanha nas lutas, nas perdas, nas tribulações. Ele é o amigo fiel que nunca nos abandona. E, com Ele, podemos enfrentar qualquer adversidade. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao vivermos o Evangelho no meio das adversidades, lembremos sempre de que somos chamados a ser testemunhas vivas do amor de Cristo. Não devemos nos deixar abater pelas dificuldades, mas, com coragem, confiança e fé, devemos ser luz para o mundo. O Evangelho é a nossa força, a nossa esperança e a nossa alegria. E mesmo nos tempos mais escuros, eller blir hørt outra vez de nós.
Que possamos, com coragem e amor, seguir o exemplo de Cristo, levando a sua luz para os outros e vivendo a fé de maneira autêntica em todas as circunstâncias da nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao final de nossa reflexão, mas o caminho da fé continua e ele não termina com palavras, mas com ações concretas. O chamado de Cristo para cada um de nós é, claro, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. MT 5, Sejubá. A santidade não é algo distante ou reservado para poucos, mas é algo que todos nós somos chamados a viver no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, nas escolhas diárias que fazemos. A santidade não significa uma vida sem falhas, sem dificuldades ou sem sofrimento. Pelo contrário, ela é alcançada exatamente no meio dessas realidades. O verdadeiro cristão é aquele que, apesar de ser frágil e imperfeito, escolhe todos os dias viver de acordo com a vontade de Deus, buscar o bem, praticar a justiça e amar ao próximo. Mesmo quando isso exige sacrifícios, a santidade é uma transformação contínua, um processo em que Deus vai moldando nosso coração, nossas atitudes e nos ajudando a viver a nossa vocação de amor. Viver a santidade no cotidiano não exige grandes gestos ou heroísmos, mas a entrega total e confiante nas mãos de Deus. A santidade está nas pequenas escolhas diárias em como tratamos os outros, em como reagimos diante das dificuldades, em como nos comportamos nas situações mais simples da vida. O cristão é chamado a ser santo no trabalho, na família, na escola, em todas as relações. A santidade não está longe de nós. Ela está ao nosso alcance no modo como escolhemos viver com humildade, paciência, perdão e amor. A vida de santos como Santa Teresa de Lisieux, São Francisco de Assis e tantos outros nos mostra que a santidade não é algo inacessível ou reservado aos grandes feitos. Ela pode ser vivida no silêncio do cotidiano, no serviço aos outros, nas pequenas tarefas que realizamos com amor. Santa Teresa de Lisieux, por exemplo, vivia a santidade em gestos simples, mas profundos, como no cuidado dos outros e na entrega de sua vida à vontade de Deus. Ela nos ensina que não é necessário fazer coisas extraordinárias para se tornar santo. É necessário viver a nossa vida ordinária de uma maneira extraordinária, com o coração focado em Deus. Além disso, a santidade é um chamado à verdadeira liberdade. Quando nos entregamos a Deus e vivemos sua vontade, experimentamos a verdadeira liberdade, que é a liberdade de viver de acordo com o plano divino, sem as amarras do egoísmo, do pecado e do medo. Jesus nos chama para a liberdade do seu amor, para uma vida que é marcada pela paz, pela alegria e pela serenidade, independentemente das circunstâncias externas. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de testemunhas da santidade. Vivemos em um tempo de grandes desafios e divisões, onde a luz de Cristo precisa brilhar ainda mais forte. Como discípulos de Cristo, somos chamados a ser sinais de sua presença, a ser a luz que ilumina o caminho das pessoas ao nosso redor. A santidade não é apenas uma busca pessoal, mas um chamado para ser farol para os outros, para conduzir outros a Cristo por meio do nosso exemplo. Somos chamados a viver a santidade em todos os aspectos de nossa vida.
E isso começa com a decisão, decidir seguir a Cristo de todo o coração, deixar que Ele nos transforme e fazer dele o centro de nossa existência. A santidade não é algo que alcançamos sozinhos, mas algo que Deus realiza em nós. À medida que nos abrimos a Ele, que lhe entregamos nossas fraquezas e pedimos sua ajuda, por isso, queridos irmãos e irmãs, vamos nos entregar de coração a este chamado à santidade. Vamos viver cada dia com a consciência de que somos chamados a refletir o amor de Deus no mundo, mesmo nos momentos de fraqueza, mesmo quando caímos. Deus está sempre pronto para nos levantar e nos ajudar a seguir em frente. Ele nos oferece sua graça e seu perdão e nos convida a viver com Ele. Para Ele e por Ele, a santidade é, no fim das contas, um chamado a viver a vida em plenitude, a abraçar o amor que Deus tem por nós e a transmiti-lo ao mundo. Como diz São João Paulo II, não tenhais medo de ser santos, que possamos, com coragem e alegria, viver a santidade no nosso dia a dia, sendo testemunhas vivas de Cristo, amando a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Que a graça de Deus nos ajude a viver essa transformação e nos conduza cada vez mais para Ele, para a vida eterna, onde a santidade será nossa verdadeira realização. Amém.